pessoal, tudo bem? Passaram bem a semana? Eu espero que sim. Sou Cecília, você já me conhece e acredito que a turminha do 6º e do 7º ano da rede municipal não vê a hora de que chegue quinta-feira, não é? Ah, eu sei que sim. A dica desse terceiro episódio é a seguinte: reveja seus estudos já realizados. Tire suas dúvidas sobre o que precisar e sempre avance nos estudos. Quando estiver cansado, pare, respire fundo, relaxe, mas não perca o foco. Tenha perseverança e alegria nos estudos, ok? Hoje é dia de quê? De historiar e matematicar. O professor Celso vem trazer para vocês como construir uma atitude historiadora, como preservar a memória histórica e de que maneira nós podemos nos tornar cidadãos, seja por meio do diálogo, da investigação e conhecendo várias culturas de todo o mundo. Já o professor Fabrício vai auxiliar você a construir o seu raciocínio em matemática, te ajudando a resolver vários exercícios presentes nos seus materiais de estudo. Quero ver vocês arrasarem nos estudos, ok? Até mais! Olá, alunos! Meu nome é Catiúce e eu vou ler para vocês um poema de Paulo Leminski. Quando eu tiver 70 anos, então vai acabar esta adolescência. Vou largar da vida louca e terminar minha livre docência. Vou fazer o que meu pai quer, começar a vida com passo perfeito. Vou fazer o que a minha mãe deseja, aproveitar as oportunidades de virar um pilar da sociedade e terminar meu curso de Direito. Então, ver tudo em sã consciência quando acabar esta adolescência. Paulo Leminski nasceu em Curitiba em 1944. Foi poeta, crítico, tradutor e professor. Embora de formação culta, gostava de escrever de forma descontraída, com artimanhas e muito humor. Nos trouxe um lema interessante: distraídos, venceremos. E você, o que achou disso? Olá, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Celso, de História. Eu e o meu ajudante aqui, o @HG, vocês não estão vendo o @HG, né? É porque ele é uma memória que está ali naquele computador, sabe? Nós pensamos aqui, conversando com os professores de História, em fazer essa aula para falar um pouco sobre a atitude historiadora, que é uma coisa que você pode estar desenvolvendo aí ao longo do seu trabalho. Vocês sabem que nós, os historiadores, trabalhamos muito com a memória. A memória é fundamental. O HG até achou para mim outro dia um texto que dizia que a memória é para uma pessoa aquilo que a história é para uma nação, para um povo. Você já pensou assim, você desmemoriado, o que seria da sua vida? Você não ia saber nem de onde veio, nem para onde vai. O povo também é assim, ele precisa de ter memória, e essa memória ela tem que ser cultivada. O trabalho do historiador é justamente esse. E foi justamente para falar desse trabalho do historiador que eu trouxe para vocês verem a história de um menino de 8 anos que fica amigo da dona Cristina, de 80 anos. Olha só que legal. Agora, vamos ver um pouquinho desse filme. Dona Cristina perdeu a memória. Esse filme aí, ele conta a história do Antônio. O Antônio é esse menininho aí. E essa ali é a dona Cristina. Ela tem 80 anos e o Antônio só tem 8 aninhos. Todas as manhãs, a dona Cristina vai ali na cerquinha do asilo e conversa com o Antônio. E assim eles vão se tornando amigos. Eles vão se conhecendo. E nessa amizade, o Antônio vai aprendendo um pouco da história da dona Cristina. Ele vai conhecer com a dona Cristina alguns objetos que a dona Cristina chama de relíquias.
Essas relíquias que a dona Cristina tem vão sendo mostradas para ele. E ele é muito curioso e ele vai perguntando. Ele é que nem você quando está na sala de aula. Ele vai perguntando e pergunta aqui, pergunta ali. Ele vai aprendendo que cada um daqueles objetos tem uma memória, tem uma história por trás deles. E assim ele vai descobrindo e vai percebendo que existe um mundo ao seu redor. Como naquela imagem que você viu agora há pouco, que tinha uma índia que tinha uma folha na boca. Essa imagem que você vê, por exemplo, é uma foto de uma índia guajajara. Ela mora lá na tribo do Pindaré, na região do Maranhão. E o fotógrafo que fez essa foto, ele teve uma ideia muito legal. Ele pôs essa folha para lembrar as máscaras que você está usando quando sai de casa. Porque também o coronavírus está chegando na aldeia, estão vendo? Que interessante. E é justamente isso que a gente vai percebendo, que a fonte visual, na medida em que o historiador vai explicando e vai tentando entender o que ela significa, ela começa a significar algo além daquele tempo. Por exemplo, você vive numa época em que você vê essa foto e imediatamente você sabe o que está acontecendo. Mas já pensou daqui 10 anos, quando já tiver passado isso? Você vai ter que contar para os seus filhos e os seus netos que teve uma época em que todo mundo precisou usar máscara para sair na rua. E que até as tribos indígenas também precisavam usar máscara. Isso significa que você vai precisar de explicar o que é essa fonte visual. Mas você deve estar se perguntando assim, mas o que essa história da dona Cristina tem a ver com aquela história que a gente estuda lá na escola? Então, essa é uma questão. Para explicar isso para você, eu vou ter que me paramentar como um bom historiador. Não sei se vocês sabem, mas os historiadores, eles são como os bons detetives. Eles precisam de se comportar como tal. Eu estou aqui pondo a minha roupa, estou aqui me tornando um historiador, como um detetive. Como é que é? Arroba, que história é essa que não vai servir? Sem graça. Bom, então, gente, os historiadores, eles fazem assim. Eles vão olhando para aquelas fontes que são o ponto de partida do seu trabalho. E vão perguntando aqui, perguntando ali. E com essas perguntas, eles vão descobrindo que cada objeto contém uma memória. Isso também a gente vai poder observar no filme da dona Cristina, porque o Antônio, ele tem uma atitude historiadora. Nós vamos agora ver um trechinho do filme que mostra a história contada pela dona Cristina dos seus objetos, das suas relíquias. Sabe, essa gente ali, onde eu moro, estão dizendo que eu perdi a memória. Mas não é verdade. Eu tenho tudo bem guardadinho. Tá vendo essa conchinha aqui? Eu guardei quando eu tinha 2 aninhos, nós fomos pra praia. Levávamos 2 dias de carroça para chegar na praia. Isso aqui eu ganhei quando tinha 15 anos. Foi o meu primeiro batom. Guarda pra mim. Esse aqui é o aviãozinho que eu dei pro Francisco quando ele tinha 5 aninhos. Eu acho que por isso que ele gostava tanto de voar. Esse pregador aqui, eu ganhei do meu marido quando era meu namorado. Ele botou dentro de um ovo de chocolate. Ele sabia que eu não gostava de chocolate, mas eu fui bater assim o ovo, vi um barulhinho lá dentro, abri, tinha esse pregador dentro. Ó, esse aqui é o Francisco. Eu quero que tu guardes tudo isso direitinho pra mim. Porque sabe, se alguém vier dizer que eu perdi a memória, eu vou dizer que não. Pode deixar. Eu vou colocar num lugar bem guardadinho. Olha o Santo Antônio casamenteiro. Se tu quiser se lembrar de alguma coisa, é só me pedir. Guarda bem, tá? Vocês viram como que o Francisco tem uma atitude historiadora?
Pois é, essa atitude historiadora, no livro de história de vocês, a gente encontra lá na página 13. Olha, lá diz que são 3 as atitudes historiadoras que a gente deve cultivar: preservar as memórias, interpretar as culturas e promover a cidadania. Você observou que essas 3 coisas o Antônio fez? Ele preservou as memórias de Dona Cristina, porque ele prometeu que ele ia guardar direitinho as coisas que ela tinha. Ele interpretou aquelas fontes, por quê? Porque ele foi perguntando para Dona Cristina e ele foi aprendendo o que cada um daqueles objetos, aquelas relíquias, aquelas fontes históricas explicavam e diziam a respeito da história da Dona Cristina. E ele também foi se tornando cidadão, ele também foi se tornando amigo e foi se tornando solidário à Dona Cristina. Promoveu a cidadania da Dona Cristina e a dele também. Assim como a gente quer que você faça. E agora é com você. Eu gostaria que você fizesse a sua parte. Pense bem, qual outra atitude historiadora poderíamos tirar dessa lição que nós vimos hoje? Além de preservar as memórias, de interpretar as fontes e de tornar-nos cidadãos, o que nós poderíamos aprender além disso? Pense na sua vida. Como você está convivendo com um idoso que mora na sua casa? Como você está se comportando junto aos seus familiares? Como você pensa que pode promover uma atitude historiadora para esse momento de isolamento social? Qual seria a atitude historiadora que você acrescentaria a essa história? Pense nisso, converse com seus pais, olhe o material que a secretaria mandou e depois escreva no seu caderno. Qual é a atitude historiadora que eu, o novo historiador e a nova historiadora da rede de ensino, queremos desenvolver? Ok? Beijão! Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Fabrício, trabalho na rede municipal de São José do Rio Preto e hoje vou resolver com vocês alguns problemas de matemática que está neste material do São Paulo Faz Escola, do 6º e do 7º ano. Vamos lá? Um primeiro probleminha que eu separei para vocês diz o seguinte: em um clube, cada um dos conjuntos de mesas e cadeiras é composto por uma mesa e 4 cadeiras, como podemos observar na figura. Aqui, para facilitar a nossa comunicação, nós vamos combinar que as fileiras horizontais serão chamadas de linha. Já as fileiras verticais serão chamadas de coluna. Estamos combinados? Fileiras horizontais, linha. Fileiras verticais, coluna. Dessa maneira, para a gente pensar nessa primeira questão, quantos conjuntos de mesas e cadeiras tem toda a área de alimentação do clube? Nós observaremos a resolução de 2 alunos. No caso da Catarina, ela contou através das linhas, ou seja, ela observou que em cada linha existiam 5 conjuntos e foi somando 5 conjuntos da primeira linha, mais 5 conjuntos da segunda linha e assim sucessivamente, somando 6 vezes o número 5, como podemos observar aqui embaixo, obtendo os 30 conjuntos do total do restaurante. Já o Lucas, ele observou que em cada coluna existiam 6 conjuntos de mesas e cadeiras e foi somando as 6 mesas da primeira coluna, mais 6, mais 6, mais 6, mais 6, o que representa a multiplicação 5 vezes 6, obtendo o mesmo resultado da Catarina. Como podemos observar, eles fizeram pensamentos diferentes, mas obtiveram o mesmo resultado. Isso porque somar 6 parcelas igual a 5, equivalente a 6 vezes 5, dá no mesmo que somar 5 parcelas iguais a 6, ou seja, 5 vezes 6 ou 6 vezes 5. No total, 30 conjuntos. Fácil, não é? Vamos para a letra B. Nesse item, se todas as mesas estiverem ocupadas, quantas pessoas estarão na lanchonete? A Catarina, pessoal,
já tinha contado os 30 conjuntos de mesa. E aí, multiplicando por 4 pessoas em cada mesa, obteve as 120 pessoas, que é a capacidade total da lanchonete. Mas o Lucas foi por outro raciocínio. No caso do Lucas, ele observou que em cada linha nós tínhamos 5 conjuntos com 4 pessoas. E ao multiplicar 5 vezes 4, obteve as 20 pessoas por linha. Depois, como são 6 linhas, ele multiplicou as 20 pessoas por 6, obtendo as 120 pessoas da capacidade total. Já a Ana optou por observar que em cada coluna havia 6 conjuntos de mesa, ou seja, 4 pessoas em cada um dos 6 conjuntos, 6 vezes 4, 24 pessoas em cada coluna. Multiplicando pelas 5 colunas, obteve 5 vezes 24, a mesma lotação de 120 pessoas. Reparem vocês como é importante a gente valorizar as diferentes maneiras de resolver o mesmo problema. Isso nos auxilia a compreender mais a matemática. Vamos para o próximo? Aqui, um problema longo, porém, ao separar em partes, nós conseguiremos compreender melhor. Vou fazer a leitura geral e depois a gente vai separando em etapas, combinado? Ricardo, Rodrigo e Ronaldo são irmãos e moram juntos e dividem igualmente as despesas da casa. Ricardo trabalha como vendedor e ganha R$3.000 fixos, mais 1/4 do seu salário fixo em comissão. Já Rodrigo é pintor e recebe R$4.230. O Ronaldo é auxiliar administrativo e o seu salário mensal corresponde à 1/3 parte do salário do seu irmão Rodrigo. A despesa total da casa é a 1/5 parte da soma dos salários dos 3 irmãos. Qual o valor total das despesas e quanto cada um irá pagar por elas? Neste caso, como o problema é extenso, precisamos traçar um plano. Ou seja, vamos pensar em calcular primeiro o salário de cada irmão, para posteriormente calcular a soma dos salários e assim calcularmos a despesa total da casa, bem como quanto cada um irá pagar. Observem que o salário do Ricardo é R$3.000 fixos, mais a 1/4 parte, 1/4 do seu salário fixo. 1/4 do seu salário fixo corresponde à 1/4 parte. Ou seja, dividindo 3.000 por 4, obtemos a parte da comissão, R$750. Somando com fixo, temos o salário de R$3.750 do Ricardo. Já o seu irmão Rodrigo foi dado que ele ganha R$4.230. Portanto, precisamos pensar no salário do Ronaldo, que corresponde à 1/3 parte do salário do seu irmão Rodrigo. Calcular a 1/3 parte de R$4.230 nada mais é do que efetuar a divisão de R$4.230 por 3, obtendo assim os R$1.410 referente ao salário do Rodrigo. Como neste caso nós já obtivemos os 3 salários, podemos somá-los, obtendo R$9.390 referente ao total dos salários da casa. Como no enunciado foi dito que a despesa total corresponde à 1/5 parte dessa soma, vamos dividir 9.390 por 5, calculando assim os R$1.878 correspondente à despesa total da casa. E assim já respondemos a primeira pergunta. Agora, a segunda pergunta ficou mais fácil, pois eles dividirão essa despesa pelos 3 irmãos. Ao dividir R$1.878 por 3, calculamos R$626, que é a despesa que cada um irá pagar mensalmente. Tá certo? Aqui temos então a resposta. Tanto o valor total das despesas, os R$1.878, quanto o valor que cada irmão deverá pagar, os R$626. Tudo bem? Agora, vamos para a última etapa da nossa aula, analisar uma sequência de figuras repetitivas. Para organizar essa sequência, é possível utilizar os múltiplos de 4.
Observe as figuras abaixo. Círculo, pentágono, triângulo e seta. Círculo, pentágono, triângulo e seta. E assim sucessivamente. Para responder a primeira pergunta, aqui ficou mais fácil, porque eu já comentei que trata-se de uma sequência justamente por ter esse padrão repetitivo. Essa sequência é sempre formada pelas 4 figuras, círculo, pentágono, triângulo e seta, formando assim um padrão. Agora, na letra B, a gente precisa descobrir qual é a figura que ocupa as posições dos múltiplos de 4. Dessa maneira, podemos considerar o círculo como a primeira figura, o pentágono como a segunda, o triângulo como a terceira e a seta como a quarta. Repare que a quarta, a oitava, a 12ª, a 16ª, ou seja, a posição dos múltiplos de 4 sempre volta na seta, respondendo assim o item B. Agora, para o item C, queremos descobrir qual é a figura que ocupa a posição de número 154. Isso significa a 154ª figura. Neste caso, para descobrirmos qual a figura ocupa a posição de número 154, podemos parar e pensar o seguinte: se a posição for um número múltiplo de 4, equivale a seta. Se ao dividirmos por 4 o resto for 1, equivale ao círculo, que é a primeira figura. Se o resto for 2, equivale ao pentágono, que é a segunda figura. E se o resto for 3, equivale ao triângulo, da terceira figura. Vamos lá. Ao dividir 154 por 4, obtemos o resultado 38 e o mais importante, que der o resto 2. Se sobrou o resto 2, significa que a nossa figura corresponde à segunda figura da sequência, ou seja, a figura que ocupa a 154ª posição é o nosso pentágono amarelo. Tudo bem? Espero que dessa forma eu tenha contribuído com os estudos de vocês. Se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau!